Uma peça de quebra-cabeça nada mais é do que um objeto esvaziado do seu sentido, se não estiver na posição certa e com as demais peças certas para formar uma imagem que seja realmente sensível aos nossos olhos e dotada de sentido. Sim, vemos a peça, mas não há propósito se não formar algo maior. Sua função é exercida apenas nesse contexto e essa é sua única finalidade, que caso não a alcance, todo o seu significado é mero potencial abstrato. Pensai vós, caro espectador, o que significa plural na língua portuguesa é a letra S e o que define o gênero feminino, a letra A. Como é o caso de aluno, masculino, aluna, feminino, alunas, feminino, plural. Nesse montar de quebra-cabeças não importa apenas ter todas as peças certas, devemos colocá-las em seu devido lugar. Nenhum sentido teria se eu invertesse as ordens, por exemplo, a alum, invertendo a final para o início, ou fazendo o mesmo com S, saluno. Ambas não têm nenhum sentido, nenhuma dessas palavras reflete algo do mundo real. É a morfologia que estuda a forma e o significado dessas palavras. No vídeo passado você entendeu o que é a morfologia. Se você não assistiu até o final, eu falei até sobre carros. Veja-nos até o final para você entender. Hoje o assunto será estrutura de palavras. Fique comigo que você não vai se arrepender. E hoje você sairá daqui uma pessoa mais inteligente. Bora lá. Salve, meus queridos, bora lá. Hoje nós iremos dar sequência aos estudos morfológicos e vamos falar a respeito de estrutura de palavras. Primeira coisa, quando você pensa em estrutura, você pensa em algo que tem partes, essas partes compõem, tá certo? Primeira coisa, não confunda essa estrutura com a separação de sílabas. Mas são coisas diferentes, mas tem gente que pode dar uma certa confusão. Então assim, não confunde uma coisa com a outra. Eu vou dar duas palavras para vocês pensarem. Uma delas é infelizmente. Se fosse para você separar, pensando na separação de sílabas, você vai falar infelizmente. Agora, isso é falando de fonologia. Agora, falando em morfologia, seria infelizmente. Você já vai entender o porquê. Aliás, outra coisa, esse vídeo você vai ter um panorama geral. Futuramente adentrarei em cada tópico, cada coisinha dessas que eu falar aqui, tá certo? Vamos ao vídeo. A palavra infelizmente. Pensa, o que isso reflete para você? Provavelmente você deve ter pensado em alguma coisa triste, em alguma coisa que não deu certo, enfim. Ai, Katsu. Pra ver se dá uma limpada na garganta. Infelizmente, essa erva aqui é erva de tererê, viu? Não é outra coisa, não. Infelizmente, é o quê? Vamos lá, agora sério. Pensa na palavra infelizmente. Você deve ter pensado em algo triste. Por quê? Por que você pensou em algo triste, sendo que a parte principal da palavra é feliz? Parece óbvio, mas eu vou te explicar. Essa parte principal nós chamamos de radical. O que é o radical? A parte imutável da palavra. É a parte que não sofre alteração. Guarda isso por hora, tá? Essa parte que nós chamamos de radical, eu poderia colocar assim, ó, feliz, felizmente, felicidade, infelicidade. Percebe que esse feliz aí ele não muda, igual casa. Esse é o cas ali, casa, casinha, casão, casarão, casebre. Essa parte imutável chamamos de radical. Fácil de entender, certo? Para vocês saberem o que é o radical, começa a derivar essas palavras aí, você vai perceber que tem uma parte que não muda. Essa parte chama-se radical, certo? Agora, por que caso que você pensou em tristeza? Você deve ter pensado em tristeza por causa daquela partículazinha in. Duas coisas aqui a priori, fica até o final porque eu vou te mostrar que nem sempre a e o quer dizer gênero, nem sempre a quer dizer feminino, tá certo? Segunda coisa, existe um pensador linguísta chamado Ferdinand Saussure, e ele, cara, foi basicamente o pai da linguística moderna. Esse homem, dentre todas as contribuições que ele nos deu, ele deixou algo que eu vou resumir aqui, chamado significado significante. O que é isso? Significante é a parte escrita, vamos colocar assim, da palavra. E significado é aquela imagem acústica que fica na tua cabeça. Se eu falasse, por exemplo,
árvore. Você vai pensar em um tipo de árvore e de repente eu vou estar pensando em outro tipo. Essa imagem acústica que nós chamamos de significado. Lembra daqueles primeiros vídeos que eu fiz lá, aquele segundo de gramática, que eu falei de cavalo, cachorro, que eles, o nome deles não quer dizer, não é uma imitação de algo deles, mas é uma conveniência que nós adotamos, certo? Assiste lá de novo que você vai entender melhor. O que acontece? Você entendeu que, infelizmente, mesmo a parte principal sendo feliz ali nessa palavra, sendo algo triste, por causa desse in. Esse in é um morfema que nega o restante. Que interessante. Aliás, se eu não dei a definição de morfema, são partículas irredutíveis dotadas de sentido. Eu não posso reduzir o mente por mente e colocar um A e outra coisa. Não, eles são partículas dotadas de significado e são irredutíveis. Olha só. Esse I nós chamamos de prefixo, porque ele vem antes. Ele vem antes do quê? Do radical. Nós temos aí algo chamado afixos na língua portuguesa. São divididas em dois. Prefixos, os que vêm antes, e sufixos, os que vêm depois. Só isso. Então, mente, ali, ele é um sufixo. Igual no caso que eu falei de casinha. Aliás, eu acho que eu falei casinha. Se eu não falei, tô falando agora. Pensa na palavra casinha. Casinha, você percebe que o inha, não necessariamente o inhá, mas o in, INH, ele é um sufixo também. Ele está demonstrando que é uma casa reduzida, nerfada ali, reduzida de tamanho, certo? Então, essas partículas, a que eu coloco antes, a que eu coloco depois, eu chamo de antes de prefixo, depois de sufixo, só isso, ponto. Claro, vou adentrar melhor futuramente, mas isso aqui é para você ter um panorama geral da coisa. Dando sequência. Outra coisa que nós temos aí são as chamadas vogais temáticas. O que são essas vogais temáticas? Vamos pensar aí em duas palavras aí. Café e terra. As duas terminam com vogais, certo? Simples. Tem ditongo? Não, não tem. Só são as puramente vogais. Uma delas tem vogal temática e a outra não. Você sabe qual é? Não. Dica do pai aqui, presta atenção porque isso pode tirar ponto de prova, viu? Nem sempre as palavras que terminam com A, elas querem de fato dizer gênero feminino. E o oposto também se aplica ao O. E eu vou te explicar. Toda vez que você vê... Vamos lá, vamos começar reconhecendo o que é uma vogal temática. Quando você vê uma palavra que nem terra, o A é fraco, não é? Não é verdade? Ele é átomo, terra. Você percebe que o A ele é certo? E você percebe que se eu for fazer derivações, esse A ele muda com as derivações, não é verdade? Terremoto, terrinha, terrona, terreno, terra. Você percebe que esse A ele muda. Esse A não faz parte do radical. Então quer dizer, a vogal temática mais o radical nós chamamos de tema. Isso, aliás, só um adendo aqui, por favor, se eu não falei. Isso no caso dos nomes, tá certo? Nominal. As vogais temáticas a priori não são vogais fortes. Por quê? Café, ele inteiro é o radical. Então esse E não é vogal temática. Como eu sei disso? Pensa nas derivações, você percebe que sempre vai ser o E. Cafezeiro, cafeeiro, cafeteria, cafezal. Sempre esse E vai estar lá. Aí, já aprendeu alguma coisa nova? Vem pro além da gramática, vem. Olha só, outra coisa. Por que você não pode confundir a vogal temática com as desinências de gênero? Não sei. Simples. Pensa na palavra dente. Você consegue mudar? Não tem como você falar dento e nem dentar. Escola. Não tem como você falar escolo e escole. Igreja. Você não fala, eu vou para o igrejo. Isso não existe, certo? Então não é uma desinência de gênero. Olha só que, olha que curioso. Se um dia você conhecer alguém próximo, pergunte para essa pessoa se essa pessoa for da igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Lá tem a maior orquestra do mundo, beleza? Então tem inúmeros instrumentos. Tanto os homens quanto as mulheres tocam. A diferença é, as mulheres tocam um instrumento chamado órgão, né, de teclas. E os homens tocam os demais, que nem violino, sax e assim por diante. Isso daí vai melhorar olha só. Por quê? Quem toca órgão é o quê? Organista. Quem toca violino? Violinista, clarinete, clarinetista, tuba, tubista, saxofone, saxofonista. Mas, se você perguntar, se você falar de um homem organista para uma irmã ou para um irmão da congregação, ele vai achar muito estranho.
porque não é natural. Mas percebe que a palavra não é o instrumento, mas o ista, órgão, né? Órgão, organista, saxofone, saxofonista. Termina da mesma forma. Então, eu tenho tanto a saxofonista quanto o saxofonista, a tubista, o tubista e organista. Eu tenho a organista e o organista, beleza? Então, esse A não quer dizer vogal de gênero, é vogal temática. Ficou claro, meu nobre? Vamos aos verbos nesse caso. Vogal temática verbal, elas são 3. A, E e I. Qual a diferença? A, primeira conjugação, E, segunda conjugação, I, terceira conjugação, ponto. É isso. Ah, mas e os verbos que tem O? Como é que fica? Respondo-te. Esses verbos terminados em O, eles são herança etimológica do verbo por, latino, certo? Então nós tínhamos o verbo por, que terminava em E. Então tudo que tem o ele vem do por, que é compor, repor e assim por diante. Então esse O, ele tinha um E na frente e caiu, etimologicamente falando, ponto. E aí por isso os que terminam em O também fazem parte da segunda conjugação. Fique tranquilo, isso daí dá um assuntinho a mais aí. Agora, desinências. Agora sim vem gênero. Por quê? Eu tenho gato e eu tenho gata. Esse A sim é de gênero. Quando eu consigo mudar a palavra masculino e feminino, aí sim é desinência de gênero, certo? No caso dos nomes, claro que eu tô dizendo. Então eu tenho gato, eu tenho gata, eu tenho cachorro, eu tenho cachorro. Só de gênero? Não. No caso dos nomes, eu tenho 2 tipos de mutações. Eu tenho o de gênero e eu tenho também de número. Número é o quê? Singular e plural, fácil. O que marca o plural na língua portuguesa é a letra S. E o que marca o singular na língua portuguesa é nada. Simples assim. Isso daí você já sabia, certo? E no caso dos verbos? Os verbos marcam 4 coisas, que é o quê? O tempo verbal, passado, presente e futuro. O modo verbal, se ele é subjuntivo, se ele é imperativo, se ele é indicativo. Tá certo? Ele marca também a pessoa, se é a primeira pessoa, a segunda pessoa que tá falando. Ah, como assim pessoa? Eu, tu, ele. Eu falo, fala, ele fala, nós falamos e tal, né? E marca também número, que é singular e plural. Singular, eu, plural, nós, beleza? Singular, tu, plural, vós. Esse ponto aqui, eu não vou adentrar praticamente nada. Isso aqui vale um vídeo legalzinho, talvez mais de um só sobre isso, beleza? Não vamos confundir aqui. Mas as desinências verbais, elas marcam essas 4 coisas: tempo, modo, número e pessoa, certo? De boa até aí? Não entendeu alguma coisa? Comenta aqui embaixo que eu respondo com muito prazer aí pra vocês, certo? Dando sequência. Você que assistiu o vídeo passado deve se lembrar do exemplo que eu falei dos carros, certo? Você imagina que as palavras são as peças, certo? E pra quem não viu, não deixe de ver aí o carro de quem não completou o ensino médio e a lenda. Veja lá, tá lá no final do vídeo. Ok, dando sequência aqui. Falando ainda a respeito, né, dessas partes que compõem, você deve se lembrar que eu falei do motor, da embreagem, do acelerador, do banco, do chassi e tal. Essas são as partes que funcionam, certo? Grava isso aí na tua mente. Se eu juntasse tudo, funcionaria? Talvez. Talvez. Mas precisa de uma coisinha. Você acha que tudo isso seria legal, daria certinho se não tivesse parafusos? Pergunta sincera. Não. É igual, por exemplo, você vai fazer um trabalho de escola. Aí você vai lá, faz a cartolina, escreve, você tem que colar umas imagens. Tá aqui o papel e tá aqui a cartolina. Você tem que colar a imagem. A cola faz parte do teu trabalho? Não, ela tá ali pra função de juntar uma coisa com a outra. Parafuso tá ali pra juntar uma coisa com a outra. É igual construção. Vamos pensar numa parede de alvenaria? Estão ali, os tijolos estão ali. Você precisa do cimento ali, da massa, certo? Para colar uma coisa com a outra. E tem algo na língua portuguesa que nós chamamos de vogal e consoante de ligação. Ela só serve para ligar, mais nada. Não tem um sentido igual o caso dos demais. Não, não tem. Vamos usar os exemplos? Vamos voltar pro café, certo? Pensa no café. O café é o quê? Olha só. Pensa, por exemplo, café e o sufixo eira. Eu não poderia falar cafeeira. Não, eu tenho que colocar um T, cafeteira. Pensa na palavra gás e metro. Eu falo gás metro? Não, eu falo gasômetro. Essas letrinhas, tanto as consoantes quanto as vogais, só servem para juntar. Fica melhor,
para os nossos ouvidos. Igual chaieira, chaleira. Ela serve para juntar. Ela é a cola, é o parafuso, é a ponte que liga um sentido ao outro. Essa é a função, beleza? Ela não existia ali, ela foi colocada ali. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo. Faltou alguma coisa, achou que alguma explicação não ficou clara? Comente aqui, certo? Não deixe de assistir os vídeos, não deixe de ver o vídeo passado, eu vou estar deixando para você conferir. Futuramente eu falarei agora, olha só, eu vou estar falando de classe de palavras e vou adentrar nesse assunto que eu falei aqui hoje, tá? Não deixe de comentar, certo? Porque você é livre para isso, é de graça, meu nobre. Se inscreva e outra, assista ao vídeo. Assista aí, certo? Fiquem todos com Deus e fui!